acompanhando, claro que tem um impacto político disso, né? Uma notícia como essa, Guilherme Boulos tem um histórico de luta por moradia popular, e aí vem o caso aí da mulher dele ter conseguido entrar no programa e, né, pegar esse imóvel, doar, eles até utilizam isso. Você vê algum impacto político disso para Boulos? É algo que pode ser considerado irregular? Isso pode prejudicar a campanha de Boulos? Vê algum tipo de irregularidade por parte da advogada, da esposa de Boulos a fazer isso? Então, Fabiola, acho que começando falando, é claro que toda matéria que trata de personagens públicos são de interesse público, precisa ser dada, né? Eu acho que é importante o trabalho jornalístico nesse sentido. Agora, eu acho só que tipo tem que ponderar, na verdade, o tamanho da história, até porque, né, pelo que eu entendi, eu li a matéria agora de manhã, né? Primeiro, tem esse prazo da Caixa Econômica Federal de 2015 até 2024 que a pessoa tem que terminar de quitar a residência para poder obter uma transferência. Antes disso, pelo que também entendi da própria matéria, né, você tinha a família num imóvel que era alugado, tentando conseguir o seu imóvel definitivo e que esperando a entrega das chaves para conseguir para conseguir mudar. Só que aí eu também, no momento da entrega das chaves, pelo que eu entendi pela essa sequência de tempo, no momento de entrega de chaves, já não era mais possível, né? No momento da assinatura do contrato, sim, mas no momento de entrega de chaves já não era mais possível fazer essa transferência, tendo que esperar o fim do financiamento e daí a transferência. Eu acho que o que a gente deveria aproveitar essa discussão para fazer é fazer um debate a respeito das regras do Minha Casa Minha Vida de uma maneira geral, com relação à transferência, com relação a inquilino, com relação a locatário, porque o processo, na verdade, também se mostra por demais engessado. É claro que se pode, tipo, eu acho que é super saudável que fazer questionamentos, né? Tanto a companheira do Guilherme Boulos quanto o Guilherme Boulos, dada a presença deles no movimento de sem-teto, né? Tudo isso mais, e do trabalho que eles têm, inclusive o próprio empreendimento, né? Foi uma conquista do movimento, né? Da associação do movimento. Agora, eu só acho que, na verdade, o que está constatado aqui são irregularidades, mas não são nada criminoso, não parece nada intencional com o sentido de fazer cascalho, de fazer dinheiro, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, o que a gente vê no Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acho que tem a irregularidade, precisa ser dada, precisa ser questionada por conta da presença dos dois no MTST, né? Precisa ser discutido, inclusive, regras da Caixa. Eu acho que não faz sentido nenhum que durante todo o processo de financiamento a Caixa impeça que essa transferência de imóvel, transferência da dívida para outra pessoa, e aí a Caixa mesmo pode indicar, ou o movimento pode indicar de acordo com as regras para ocupação daquele imóvel, mas não faz sentido uma regra como essa, né? Acaba gerando uma situação que só agora houve essa transferência, né? Agora, eu só acho que não é uma situação que se compare, porque precisa tomar cuidado também, e aí eu acho que eu já falei disso numa matéria sobre o Nunes, então eu não posso se acusar, Sakamoto é de esquerda. Não, não é isso. Eu já falei a mesma coisa, eu defendi o Nunes aqui para uma matéria de tomar o cuidado da gente só, eu acho, repito o que eu falei no começo, fazer matéria é importante. O que a gente precisa tomar cuidado, que não é uma coisa que o UOL está fazendo, de maneira alguma, nem ninguém do UOL, mas é que as redes já começaram a fazer o quê? Falsa equivalência. Sabe? Falar assim, olha, tá vendo? Isso aqui é igual tipo, o pessoal tá falando isso e o Marçal e o Bolso tá querendo acusar o Marçal de que foi condenado por fraude, né? Eu repito, as informações estão aí, precisam ser dadas. Agora, a gente também precisa alertar a audiência, porque muita gente, inclusive, terceirizou a capacidade de reflexão, que uma coisa não significa que é igual à outra. A coisa é uma irregularidade que precisa ser sanada, que precisa ser divulgada com relação a contrato. A outra, né, é uma situação em que você tem alguém condenado por fraude a 4 anos de cadeia e depois só não foi preso porque o crime prescreveu. Resumir isso tudo que você está falando, dando a entender um pouco que é o oposto de alguns outros casos envolvendo políticos. Num caso como esse, pode até ter tido algum tipo de irregularidade burocrática aí,
mas não é algo imoral, você diria, é isso? Por exemplo, o fato de ela. A gente está falando de um imóvel de 50 metros quadrados, né? Não teve nenhum ganho de dinheiro, quer dizer, não é algo que afeta a moral, inclusive, de Boulos e da esposa, É o da seguinte, família, do que comportamento afeta. deles. Ah. Então, mas esse é o grande problema, Fabiola, que eu acho que essa é a questão. Existem fatos, né? Existem irregularidades lá, né? E como existem irregularidades cometidas por vários políticos que precisam ser faladas e discutidas em público. O que, na verdade, gera um impacto à imagem de um político, né, não é apenas o fato em si. Porque tem muita reportagem extremamente boa, produzida pelo UOL, produzida pela Folha, produzida pela Globo, produzida por veículos independentes e alternativos, que é dada e ninguém repercute por uma série de razões. Não é que a matéria estava ruim, ela simplesmente não repercutiu. Né, por uma série de razões. Às vezes é o interesse, às vezes pega gente poderosa demais, às vezes não estava surfando porque estava no meio da Olimpíada. Tem uma série de razões de uma matéria de denúncia não repercutir. Isso acontece. Não significa que a matéria que não repercute não é boa. Agora, o que que acontece é que no meio de um processo eleitoral, quando uma matéria cai, por mais boa intenção que tenha a produção da matéria e tudo isso mais, e eu acho que todos nós, como jornalistas de política, já acabamos nos defrontando com essa discussão e tudo isso mais, muitas vezes ela ganha, ela queima que nem um rastilho de pólvora exatamente porque ela é apropriada pelos adversários. Grande discussão do jornalismo é divulga-se ou não divulga-se. Na minha avaliação, tem que divulgar sempre. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem que entender e separar as coisas. Às vezes, alguma matéria ganha um rastilho de pólvora e torna-se mega forte, ganha o mundo, devido ao poder da matéria, a força, a potência da matéria, mais a capacidade a situação em que ela está inserida, o contexto, o meio momento em que ela está inserida. Da outra forma, é quando ela é apropriada também por adversários e acaba ganhando um tamanho muito maior do que ela realmente é. Eu estou com isso dizendo que, tipo, mas então o jornalista tem que esconder. O jornalista tem que esconder nada, gente. O jornalista tem que divulgar. É só que a gente tem que também ter a devida proporção de que certas coisas ganham um tamanho maior e viram crimes e vai pedir condenação e prisão da esposa do Bolso, como eu já vi na rede social acontecendo, pedindo a prisão dela, a condenação em prisão e a impugnação da campanha do Guilherme Boulos por causa disso, que é um exagero completo. Que é um exagero completo, sabe? Então, eu acho só que a gente tem que só tomar cuidado, porque uma coisa é a potência da matéria em si, né? E a outra coisa é o uso que se faz nas redes sociais.